Gente, sabe por que vocês estão se achando pobre? Porque vocês estão achando que salário de designer gráfico, salário de stylist, salário de produtor de moda, salário de produtor de não sei o quê, vai suprir um aluguel na Santa Cecília com chão de taco com 3/4. Vocês estão completamente fora da realidade, tá? Daí vocês estão achando que salário de designer gráfico e de produtor de moda, esses cargos aí de nata criativa, né? Vai suprir você bancar suas gracinhas de você querer comer no Orfeu e no Le Freak todo final de semana, tá? Você tá achando isso. Você não tá acordando para a realidade. Você tá achando que esse salário que você ganha aí... O que o nosso colega está falando tem muito a ver com o contexto de São Paulo, mas eu acho que dá para a gente tirar desse contexto e pensar de uma outra maneira também. Primeiro, é necessário dizer que quando a gente se refere a gerações, a gente não está se referindo a todo o conjunto de pessoas que nasceram numa mesma época. A gente está se referindo normalmente a um pedaço desse conjunto que por algum motivo é considerado representativo bastante. Que é considerado a vanguarda, o novo, que é considerado aquilo que aponta para um outro caminho. Então, quando alguém fala de baby boomer, geração X, Y, essas coisas, não é exatamente de quem nasceu num dado período de tempo, mas tem muito mais a ver com certos grupos específicos que puderam atender um destino social mais ou menos parecido de uma certa vanguarda cultural, de uma certa vanguarda do mercado de trabalho para algumas gerações, de um certo estilo, um jeito de ser específico que acaba sendo representativo por algum motivo para uma época. Classicamente, em São Paulo, a pessoa que mora na Santa Cecília, chão de taco, apartamento grande, enfim, que tem esse tipo de vida, o imaginário, o estereótipo, né, paulista é que essa pessoa, ela primeiro é um desses grupos representativos de uma geração específica. De uma geração que culturalmente, de uma maneira comercial, pensando em cultura como ela acontece na sociedade do consumo, né, por meio de comerciais, propaganda, séries, filmes e por aí vai, por meio de tudo isso, essa geração aí de seus 30 anos, 40 anos, mais ou menos, é uma geração que cresceu entendendo mais ou menos neste grupo específico que você faria uma faculdade e tal, e que a tua vida seria muito destinada a um certo estilo de vida, a uma certa individualização muito forte de como viver a vida. Uma busca por uma identidade, uma busca por uma individualidade, mas principalmente uma construção individual da vida e um entendimento de si que é individual, urbano e por aí vai. Mas ao mesmo tempo, a precarização do trabalho foi galopante justamente nesses últimos anos, o que afetou diretamente quem tem 30, 40 anos e principalmente trabalha nesses setores de serviços onde o salário não é baixo, mas ao mesmo tempo não tem trabalho sempre, por aí vai. Digo assim, né? Você não vai ganhar um salário mínimo trabalhando nesses setores, principalmente em cargos que têm algum nível de decisão, mas ao mesmo tempo, você também não vai ganhar muito dinheiro, né? Ou seja, se por um lado você não vai ganhar um salário mínimo, por outro lado, o lugar onde está a efervescência cultural, que teoricamente a sua identidade é projetada para participar, você também não vai morar nesse lugar porque o aluguel é caro demais. Porque com a precarização do trabalho você ganha menos. A representatividade desse grupo específico para dizer que eles são de uma geração tal, que é um grupo específico que em São Paulo tem um bairro mais ou menos boêmio, alternativo, em que essas pessoas podem participar, e isso é representativo porque essas são pessoas que estão na vanguarda da sociedade do consumo. Isso não é uma crítica pessoal, não tem nada a ver com isso, tá? Não é uma coisa de tentar descrever a personalidade das pessoas que moram na Santa Cecília, não é sobre isso, não tem nada a ver com isso. Mas é com o entendimento de que, na época que a gente vive, no momento que a gente vive, nos tipos de emprego, nas especializações que existem no nosso mundo, por aí vai, todos esses elementos reunidos, eles fazem com que você tenha, num dado momento do tempo, um certo pedaço de classe social que consegue ter acesso a uma sociedade do consumo que se abre no Brasil e fica muito forte, e ao mesmo tempo tem na sociedade da informação, né, por meio da sociedade da informação, tem essa ligação com a rapidez, tem essa ligação com o consumo que é muito forte também. E por conta disso, esses arranjos fazem com que, de repente, você tenha uma pessoa que é especializada num ramo de serviço, tem ali um diploma que ele por si só já traz uma identidade, publicidade, moda, etc, etc. Já traz certa identidade, já transmite, já comunica alguma coisa. Junto com isso, um bairro específico boêmio, em que as pessoas que
participam desse círculo podem, né, de fato, ter ali a sua boemia do dia a dia. Junto com isso vai vir também um aluguel que é muito caro. Eu não lembro onde foi que eu vi, mas que classicamente as regiões tomadas por essa vanguarda cultural mais ou menos jovem, tal, mais ou menos especializada também, tendem a ser regiões em que o aluguel dispara. Tendem a ser regiões em que os moradores que não tem nada a ver com isso acabam vendo que o aluguel está muito mais caro do que o normal. São as famosas regiões valorizadas de uma cidade de repente. Mas no Brasil a coisa é assim mesmo, né? Mesmo sendo da geração tal, mesmo participando de um grupo muito específico que é tido como uma vanguarda dentro da geração, seja lá como for, ainda assim, né, a probabilidade de você ter um salário que vai te bancar no miolo da cidade, num bairro que é super valorizado e que o aluguel é muito caro, a probabilidade é muito baixa. O problema de moradia, preços de aluguel no Brasil, em cidades como São Paulo, por exemplo, e em qualquer grande cidade, eu acredito, no fundo, ele acontece de tal maneira que não permite que a moradia seja escolhida para que você participe da cidade de uma maneira específica. Então, tipo assim, né, você gosta de música, então você vai morar num bairro ou do lado de um bairro onde tem bastante show, por exemplo. Então você gosta de esporte, você vai morar num bairro onde tem muita quadra, por exemplo. Isso não tem como acontecer. A cidade só existe para que a gente more, mas não para que a gente tenha identidade dentro da cidade. Ou melhor, a identidade de um cidadão circulando pela cidade, ela tem muito mais a ver com os preconceitos urbanos, o medo urbano, o medo que a gente incorpora por viver na cidade, do que exatamente pela própria geografia e pela distribuição dos bairros. E isso não tem muito a ver. Não tem como isso acontecer numa sociedade como a nossa. Pelo menos não tem como isso ser marcante ou isso ser algo generalizado. A cidade, ela é só um buraco que a gente acaba ficando dentro para conseguir passar o dia a dia. Tudo bem?